Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abramos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos dar sequência ao Sermão do Monte. Apenas o versículo 6. Se você tem a mesma versão que eu, Almeida atualizada, vamos ler juntos. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis grandes corpos às vossas terras, para que não pisem com pés e voltando-se os lacerem. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor de misericórdia e graça, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nosso pensamento, nossa voz, estão sendo direcionadas ao Senhor nesta hora, rogando-te, Senhor, que instrua-nos, que fale conosco, revele, Senhor, Tua palavra, que ela seja compreensível a nós, que ela seja guardada no mais seja por nós também praticada. Exorte o teu povo nesta hora, Senhor, confronte-nos, eduque-nos na justiça, enfim, Senhor, alimente-nos. Eis aqui a tua igreja reunida, uma porção, aquela cuja qual ele entregou-se na cruz. Certamente ele está à tua destra intercedendo por nós, e graciosamente ouviremos-nos o Senhor nesta hora. É em Cristo Jesus que oramos. Amém, Senhor. Ponto de vista humano, devo confessar que não é tão difícil se exaurir ou cansar de dizer as mesmas coisas tantas vezes. O que de fato faz-nos continuar insistindo, dentre o exemplo de Jesus, é sua própria palavra, que nós, desde o primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, até Apocalipse, nós vemos os mesmos preceitos sendo ensinados, os mesmos erros sendo cometidos, as mesmas correções, o mesmo caminho sendo apontado, e a mesma resistência por parte do povo. O salmista faz uma exclamação muito interessante, uma conclusão, ao observar talvez a sua própria vida e a vida do seu povo. Ele diz: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Em outras palavras, se nós tivéssemos ficado à nossa própria sorte, há muito nós já teríamos nos afastado, há muito. Tenho dito e repetido, meus irmãos, primeiro para mim mesmo, para ver se uma hora dessas, isso fica grudado em meu coração, se em algum momento desses, isso finalmente fique fixado na minha mente,
que eu não posso viver como eu vivia, como eu sempre vivi, que eu não posso mais ser quem eu sempre fui, e que a minha meta, nessa perspectiva, nesse sentido, é poder dizer o que o apóstolo Paulo disse: essa deve ser a minha meta, no que se refere ao meu procedimento. Logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu preciso repetir muitas vezes, para ver, e eu repito, e eu insisto, para ver se uma hora dessas, de fato, eu tomo consciência disso mesmo. E comece então, pelos recursos dados pelo Senhor, por sua graça, que é melhor do que a vida, pelo seu Espírito que já habita em mim, pela intercessão de Cristo à sua destra, que eu me utilize desses recursos e de fato comece a viver como eu devo viver, que eu comece a me incomodar de fato com o fato de muitas vezes me opor à palavra e resistir à palavra. Nós veremos quão duro é este sermão, meus irmãos. Quão duro o sermão não posso dizer, mas quão duro é esse versículo, irmãos. Ele precisa ser compreendido à luz dos 5 versículos anteriores, que foram objeto do meu último sermão da semana retrasada. Se você não acompanhou, nós temos gravado lá no canal da igreja. Se esse não foi um dos que deu problema de som, porque acho que algum dia desses parece que deu, nós temos lá gravado. Aqui, por causa desse subtítulo que surge entre os 5 e os 6, esse parágrafo dá a ideia que é um assunto novo. Não é um assunto novo. Alguns comentaristas dizem que na realidade ele é um desfecho dos 5 anteriores. Nós passamos por 5 sessões no Sermão do Monte, começando lá no capítulo 5. A primeira sessão é descobrir que nós temos de ser diferentes quanto ao nosso caráter. A segunda sessão foi que a nossa diferença deve ser quanto à nossa influência. A terceira sessão foi quanto à justiça, devemos ser diferentes quanto à justiça. A quarta sessão, que nós devemos ser diferentes quanto à nossa religiosidade, nossas práticas religiosas. A quinta sessão foi que nós devemos ser diferentes quanto à nossa ambição. E finalmente chegamos no capítulo 7 com a sexta sessão. Nós devemos ser diferentes quanto aos relacionamentos. E durante alguns domingos, se o Senhor permitir, nós caminharemos nos 20 versículos desse capítulo 7, que falam exclusivamente de relacionamentos. Aquele sujeito que eu tenho que ser diferente quanto àquilo tudo que foi visto antes, precisa se expressar agora quanto aos relacionamentos. Porque nós vimos nos 5 primeiros versículos, no último sermão, que falam do meu relacionamento com Deus. Os 12 primeiros falam do meu relacionamento com Deus e com os meus irmãos. Os 5 primeiros falam do meu relacionamento com o meu irmão, que nós já vimos. E o versículo 6 fala sobre o nosso relacionamento com os cães e os porcos. Só reiterando, os 20 versículos, de 1 a 20, fala sobre relacionamentos. Os 5 primeiros, relacionamento com os meus irmãos. Versículo 6, os nossos relacionamentos com os cães e os porcos. Eu confesso que no primeiro momento, eu me incomodei em colocar dessa forma, apesar de tê-la lido no livro do Stott. John Stott coloca nossas atitudes em relação aos cães e porcos, alguma coisa assim. Se fosse de John Stott essa frase, eu não a reproduziria, ainda que fosse em partes.
talvez eu colocasse assim, nossos relacionamentos com pessoas difíceis, nossos relacionamentos com aqueles que resistem à palavra. Mas quando eu olho para o texto, não foi John Stott que inventou essas expressões. Não foi John Stott que chamou algumas pessoas e as comparou a cães e porcos. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu coloquei assim. Como eu falei, esse versículo 6 precisa ser compreendido à luz dos 5 anteriores. Quando lemos esses 5 versículos anteriores, ou se o texto terminasse aqui no versículo 5, e nós não tivéssemos essas instruções do versículo 6, nós poderíamos ficar com a compreensão limitada em relação aos nossos relacionamentos, ou em relação às recomendações e os ensinos do Senhor quanto aos nossos relacionamentos. Porque ele faz tantas advertências aqui nos 5 primeiros, que nós corremos o risco de ficarmos inseguros quando observarmos os erros dos nossos irmãos. Nós corremos o risco de chegar à seguinte conclusão: quem sou eu para poder dizer alguma coisa? Porque o texto diz assim, no verso 3, por exemplo: por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Dá licença, não posso corrigir ninguém. Tem muito pai e muita mãe que cria filho assim, não corrige. Quem somos nós para poder falar alguma coisa? Nós temos uma mentalidade tão influenciada pelo mundo, por uma mentalidade relativista, que a gente chega ao ponto de achar que cada um tem sua própria verdade. E quem sou eu para poder questionar a verdade do outro? E aí eu posso então cair num grande erro, num grande equívoco da inércia diante dos inimigos da cruz, de uma omissão ou apatia diante daqueles que são inimigos de Cristo. Eu sei que eu não devo usar de juízo condenatório, que eu não devo me sobrepor ao meu irmão, que eu não devo apontar o dedo como se eu fosse um reto juiz, acusando e procurando os ciscos nos olhos dos meus irmãos. Eu sei disso. Mas o texto não se encerra aí no versículo 5. Eu sei que eu preciso medir com a mesma medida que eu quero ser medido pelo Senhor. Eu sei que além de requerer justiça na vida do irmão, eu preciso requerer misericórdia, porque é o que eu quero para a minha vida. Mas eu repito, o texto não termina no versículo 5. Nós temos também o versículo 6. Nós não podemos ter medo de discernir, de avaliar. Nós não podemos perder a capacidade de salgar, de ser diferentes. E o nosso Senhor nos ensina que nós também somos diferentes nos nossos relacionamentos, inclusive com pessoas como essas que nós vamos descobrir agora. Versículo 6, então, fala sobre os nossos relacionamentos com os cães e porcos. Vamos reler esse versículo 6, meus irmãos, juntos. Não deis Nosso Senhor acabou de dizer nos versículos anteriores que o cisco no olho do meu irmão precisa ser tirado.
Só que ele ensina que existem alguns passos anteriores a essa ação. No versículo 5 ele diz assim: hipócrita é aquele que não faz uma autorreflexão, não olha para si mesmo e vai tentar corrigir o irmão. Ele continua dizendo: tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do teu irmão. Ele não está dizendo que o argueiro no olho do irmão, que é um cisco, não deve ser tirado. Ele não deve ser tirado sem que uma ação aconteça anteriormente. E eu entendo que esta atitude de tirar a trave que está nos meus olhos significa, entre outras coisas, uma autoavaliação à luz das Escrituras. Eu pegar as Escrituras e começar a olhar para mim com base nas Escrituras. Procurar aqui descobrir quem de fato eu sou. Nós vimos no sermão da semana passada, no Salmo 19, Davi nos ensinando, e eu reforcei isso com uma citação de Calvino, que nós só podemos conhecer-nos a nós mesmos a partir do conhecimento que temos de Deus. Então nós temos que fazer essa autoavaliação à luz das Escrituras. Eu preciso reconhecer sinceramente quem eu sou. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o mal habita em mim, ou seja, o mal habita em nós. Como dizia minha avó, nós não somos flor que se cheire. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos, carentes da misericórdia do Senhor. Eu preciso fazer esta autoavaliação, essa autorreflexão. Eu preciso encontrar em mim uma atitude de quebrantamento. Eu preciso reconhecer as minhas falhas e faltas. Eu preciso relembrar que eu desejo ser medido pelo Senhor, pela sua misericórdia. Isto feito, e somente depois disso, então eu posso ajudar a retirar o cisco ou o argueiro no olho do meu irmão, porque somos responsáveis uns pelos outros. Interferimos sim na vida uns dos outros, seguindo essa ordem. A Bíblia ensina isso para nós, que depois de passar por esse processo de autoavaliação, de humilhação diante do Senhor, de reconhecimento das suas próprias faltas, e de depois procurar ajudar o irmão, a Bíblia ensina que se ele for seu irmão mesmo, se ele for nosso irmão no Senhor mesmo, ele vai apreciar tal ajuda. Ele vai apreciar o conselho, ele vai apreciar a correção, ele vai apreciar a exortação. A Bíblia ensina isso para nós. O sábio Salomão, escrevendo Provérbios, ele diz assim: repreende o sábio e ele te amará. Ainda em Provérbios, no mesmo capítulo 9, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Mas nem todos gostam e nem todos aceitam a orientação, nem todos aceitam o conselho, nem todos aceitam a crítica, ainda que ela seja bíblica, ainda que ela seja coerente com a verdade. Talvez essa seja uma das grandes diferenças, talvez este seja um grande sinal da diferença entre o homem sábio e o insensato, entre o prudente e o imprudente, entre o sensato e o tolo. Porque o mesmo capítulo de Provérbios ensina para nós o seguinte: olha os conselhos que os servos do Senhor ouvem. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Deixa os insensatos. Continuando, o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si,
E o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreças. Palavras duras nós encontramos aqui no versículo 6. O Senhor chama algumas pessoas de cães, chama algumas pessoas de porcos. John Stott diz o seguinte: dando-lhes tais nomes, Jesus está indicando que, além de serem mais animais que humanos, são também animais com hábitos de sujeira. Os cães aqui retratados não são cães domesticados, amigos, companheiros, são cães ferozes, porque ao receberem aquilo que é santo, ao receberem as pérolas, ficarão insatisfeitos com essas coisas. E diz o texto que a resposta deles seria de vir nos dilacerar. Mais tarde, o apóstolo Pedro repete essas mesmas referências, se utiliza dessas mesmas palavras para se referir a algumas pessoas. Ele diz assim na sua segunda carta: com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca voltou a revolver-se no lamaçal. Nosso Senhor ensina, mais à frente aqui em Mateus, o que significa essas pérolas. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Lá no capítulo 13 nós vamos encontrar a parábola, não precisam ir, a parábola da pérola de grande valor. Diz assim o nosso Senhor Jesus. Ali é uma série de parábolas em que Ele as utiliza para falar como é o reino. O reino dos céus é comparado. O reino dos céus é comparado. E aí Ele vai dizer: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. O reino dos céus é comparado a alguém que negocia pérolas e está à procura de pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. A pérola de grande valor ali da parábola é o reino de Deus, é o reino dos céus. Jesus está dizendo: não deis essas pérolas aos porcos. Ou seja, por dedução, não apresente o reino dos céus, não dê o reino de Deus, não dê a salvação e, por extensão, o evangelho a algumas pessoas. Esses tidos como cães e porcos não são simplesmente os incrédulos deste mundo. Jesus não está dizendo aqui que qualquer pessoa que não crê nele não deve receber a chance de ouvir o evangelho e, por consequência, a chance de receber a salvação e, naturalmente, o reino. Não é isso. Eu recorro aqui a alguns comentaristas para me auxiliar nessa explicação. John Stott diz assim, sobre quem de fato são esses que não merecem receber nem sequer mais o evangelho. São aqueles que tiveram ampla oportunidade de ouvir e aceitar as boas novas, mas que determinadamente e até mesmo provocadoramente as rejeitaram. Calvino diz o seguinte: é preciso entender que cães e porcos são os nomes que foram dados, não a toda espécie de homens debochados, ou aqueles que são destituídos do temor de Deus e da verdadeira piedade. Não são para todos esses.
mas há aqueles que, através de evidências claras, manifestaram um desrespeito obstinado para com Deus, de modo que sua condição parece ser incurável. Então fui no autor recente, fui num da Idade Média, e agora vou num dos pais da igreja, lá dos primeiros séculos, Crisóstomo. Eu acho que ele tinha um apelido de boca de ouro. Eu acho, estou na dúvida. Melhor conferir. Falando nisso, eu preciso fazer uma correção. No último sermão de dezembro, no final do sermão, eu fiz uma citação errada. Eu disse que no final da carta de Paulo aos Gálatas, ele ensina sobre nos revestir de toda a armadura do Senhor, de nos revestir no seu poder, e não é na carta aos Gálatas, é na carta aos Efésios. E depois eu cheguei em casa, eu não estava no sermão, não estava escrito, eu fiz a citação na hora, e eu pensei, no dia 31 de dezembro, que seria o primeiro culto que eu ia pregar depois desse, eu faço a correção. E eu estava gripado, não vim, e acabei me esquecendo de fazer. Então, para quem está ouvindo em casa, aquela citação está errada. Deve ter sido lá, foi no dia 26 de dezembro, certo? Crisóstomo diz o seguinte: cães são pessoas que vivem em impiedade incurável. Nosso Senhor aqui está nos ensinando a nos relacionar com algumas pessoas, que mesmo depois de terem a chance de ouvirem o Evangelho, continuam inimigas de Cristo, que essas pessoas não devem mais desgastar-nos, consumir-nos, e nós acharmos que estamos sendo impiedosos ao negar-lhes as pérolas do reino dos céus. Ele ensina aqui mesmo no Evangelho de Mateus, quando está enviando os seus discípulos a irem de 2 em 2, ele diz assim: ao entrardes na casa, saudai-a, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Eu não transcrevi o verso seguinte, mas lá no texto, aí no texto de Mateus, Jesus diz assim, ele diz assim: sacudi o pó dos vossos pés, porque no dia do juízo haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para essas cidades que rejeitaram o Evangelho. Nós encontramos o apóstolo Paulo enfrentando situações como estas. Quando ele chega na cidade de Antioquia, na sua primeira viagem missionária, diz assim o texto: no sábado seguinte, está lá em Atos, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, os judeus, em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas, de alta posição, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, Paulo e Barnabé, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, testemunhando que deles ele não era mais responsável. A última citação que vou mostrar para os irmãos, o último texto sobre isso, quando ele chega na cidade de Corinto, diz-nos o texto: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia,
Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Existe uma categoria de pessoas que não merecem mais receber do maná vindo da parte de Deus, que não merecem mais receber instruções acerca do reino, porque resistiram veementemente à palavra do Senhor, e consciente e claramente se declaram inimigas da cruz. Eis um grande desafio para qualquer pastor sério, que muitas vezes é cobrado por conta de pessoas que se afastaram, como se a responsabilidade fosse deles. Muitas vezes sou tentado pelo meu próprio coração a insistir mais com alguns que eu já deveria ter deixado de lado, e ficar tranquilo de que não estou fazendo o que Jesus não mandou eu fazer. Eu quero concluir, meus irmãos, como fiz pela manhã, com uma belíssima citação de Martin Lloyd Jones, e depois fazer duas aplicações muito importantes para nós. Lloyd Jones diz o seguinte: nas Escrituras não existe outra declaração isolada que nos forneça o mais terrível quadro do devastador efeito do pecado sobre o homem como este versículo. Não existe nenhum outro versículo isolado, nenhum texto isolado, que seja uma declaração que apresente algo tão terrível quanto este, no que se refere aos efeitos do pecado sobre o homem. Continuando ele: o efeito do pecado e do mal sobre o ser humano, em resultado da queda, consiste em torná-lo um cão e um porco, no que concerne à verdade divina. Esse é o efeito do pecado sobre a natureza humana. Injeta-lhe uma atitude antagônica à verdade de Deus. Declara o apóstolo Paulo aos Romanos: o pendor da carne é inimizade contra Deus, manifestando assim a natureza característica de um cão e de um porco. O pecado leva os homens a odiarem a Deus, como também a se fazerem odiosos e odiando-nos uns aos outros, conforme o apóstolo Paulo diz na carta a Tito. Sim, aqueles que odeiam ao Senhor não estão sujeitos à lei de Deus, nem mesmo podem estar. Tais indivíduos são inimigos, alienados do reino de Deus, em inimizade contra Deus. Quão terrível coisa é o pecado! Pode-se ver as mesmas reações no mundo atual. Basta que se exponha a verdade bíblica a determinadas pessoas para que elas se ponham a rosnar contra ela. Aqueles que não aceitam o parâmetro bíblico para ser advertido, que não aceitam a correção bíblica, que se rebelam, que são rebeldes em relação aos ensinos do Senhor, não importa quem os esteja utilizando. O menor dentre nós, se tiver acobertado pela Escritura, se tiver aconselhando ou nos exortando à luz das Escrituras, o maior dentre nós precisa se sujeitar. Ele ainda diz: fala-se sobre o sangue de Cristo, e começam a zombar e fazer piadas a respeito, cuspindo sobre a verdade. É isso que o pecado faz no ser humano, é isso que o pecado faz à sua natureza. É desse modo que o pecado afeta a atitude do ser humano
no tocante à verdade divina, torna-nos inimigos da palavra de Deus. Os nossos pecados tornam-nos inimigos da palavra de Deus. E o propósito do pecado é nos tornarmos como cães e porcos, mentirinhas, pequeninos hábitos viciosos, desvirtuados. É isso que o pecado faz à natureza, à sua natureza. É desse modo que o pecado afeta a atitude do ser humano no tocante à verdade divina. Trata-se de uma atitude que se entranha até as porções mais vitais e profundas do ser humano, transformando-o em algo que não somente é odioso, mas também totalmente contrário a Deus, à pureza, à inocência, à santidade e à verdade divina. Eis aqui duas aplicações para nós. Primeiro, como lidar com essas pessoas que, mesmo depois de orientadas, advertidas, com toda a misericórdia e graça, com toda a paciência, com todo o quebrantamento e sujeição ao Senhor, com todas as bases bíblicas para serem orientadas, resistem veementemente à palavra de Deus. Nosso relacionamento com essas pessoas não pode ser baseado na culpa, porque que elas não aceitaram, porque que elas não receberam, porque que elas não foram acessíveis. Como Paulo disse, o vosso sangue sobre a cabeça de vocês. Como Jesus disse, testemunhe contra elas, tire o pó das sandálias, do sangue de vocês eu estou limpo. Continue sim advertindo o sábio e o prudente, que se tornarão mais sábios e mais prudentes. Não se define com aqueles que são claramente inimigos da cruz. Se aproveram o Senhor um dia torná-los amigos, é outra história. Mas nós fizemos a nossa parte. Somos responsáveis até o ponto de transmitir. Não somos responsáveis pela conversão das pessoas. Existem pessoas que não ouviriam o apóstolo Paulo, ainda que se elas preferissem Cefas, também não ouviriam Cefas, se ele dissesse a verdade. Alguns não ouviriam Paulo e não ouviriam Cefas, ainda que dissessem que preferiam o próprio Cristo ou Apolo, não ouviriam. Não ouviriam Moisés, não ouviriam os profetas. Existem pessoas, como me disse hoje cedo, que pastor nenhum presta, nenhum serve. E qualquer um que venha trazer-lhe a verdade, lhe incomoda a tal ponto dele se afastar, porque não quer ouvir a verdade. Então esse primeiro ensino para nós, como nos relacionar com essas pessoas. Não tem jeito mais. Não tem jeito mais. Mas é meu irmão de sangue. Você fez a sua parte. Não vai negar a sua irmandade. Não vai negar a ajuda. Não vai negar a sua mão estendida. Não vai negar a boa ação. Mas não se constranja mais em ficar oferecendo as pérolas do reino, porque é como jogá-las aos porcos. A segunda e última aplicação é outro risco que nós corremos. Agora não é o de conviver com pessoas assim, é de nos tornarmos assim. É de começar nossas resistências ou não observar as nossas resistências em relação à palavra. Alguns de nós, meus irmãos, não aceitam a correção. Alguns de nós não aceitam a exortação, por mais coerente, bíblica e santa que ela seja. Alguns de nós brigam para defender suas próprias verdades e se dizem seguidores de Cristo. Estão no caminho, sim, de se parecerem com cães e com porcos. Alguns de nós resistem veementemente a qualquer conselho, do menor que seja.
porque não percebeu que, apesar das suas atitudes e práticas religiosas, é rebelde em relação ao Senhor. E aqui nós devemos também nos autoavaliar e refletir qual é a minha relação com a palavra, com os ensinos. Eu já ouvi testemunhos. Uma senhora um dia, depois de quebrantada, de transformada, de convertida, sei lá o que dizer, ela teve a chance de conversar comigo e disse assim: reverendo, palavras dela, ela falou dessa forma: lembra aquela vez no passado que o senhor estava pregando sobre os desertos na vida do cristão, que eles são trajetória natural na nossa caminhada, e que os desertos são momentos oportunos para Deus falar conosco? Lembro que o senhor estava pregando sobre isso. Na mesma hora eu baixei a cabeça e pensei assim: comigo não é verdade para a minha vida isso não, eu não aceito, eu não recebo isso. E depois ela passou por muitos desertos e muitos desertos, e depois, algum tempo depois, ela disse para mim que não mais questionaria coisas como estas. Nós precisamos ser críticos, bíblicos. Devemos ser conscientes do que é certo e errado, do que é bom e ruim, do que é belo e do que é feio, a partir das Escrituras. E nós devemos nos sujeitar na palavra, que não se nomeie entre nós rebeldes. E eu vou abrir o coração para vocês nesse final. Tem sido um desafio para muitos dos meus colegas, inclusive para mim, pastorear nesses dias. Que as pessoas só querem ser acalentadas, estão à procura de sermões de autoajuda, estão à procura de que você concorde com as coisas que ela fala. As amizades das pessoas são assim. As pessoas se afastam daqueles que podem de alguma forma incomodá-las. As pessoas estão sobrevivendo sob efeito de remédio, para poder tolerar as frustrações dessa vida. E algumas das frustrações dessa vida não são a maldade, a corrupção que está tomando conta, que deveria nos incomodar mesmo. Mas muitas vezes o que tem incomodado os crentes é a verdade bíblica. É por isso que quem anuncia simplesmente uma autoajuda, palavras de vitória, sermões de triunfo, curas, estão com os espaços lotados. E quando se fala de pecado, como está sendo falado aqui, nós temos muitos espaços vazios. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor não permita que haja rebeldia em nosso coração. Que Ele quebrante o nosso coração. Que sejamos sensíveis e acessíveis à sua palavra. Que sigamos os exemplos de Cristo e de muitos dos seus seguidores, que quando advertidos na palavra, imediatamente curvavam-se, prostravam-se e quebrantavam-se ante o senhorio da palavra, ainda que fosse uma mula que estivesse falando. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que levante uma geração de homens e mulheres, de jovens, adolescentes, crianças, totalmente submissos à palavra.